Graças e paz, queridos. Um bom dia a todos. Hoje é mais um dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e nos alegremos nele, porque certamente foi o Senhor quem nos concedeu e devemos vivê-lo da forma que o Senhor tanto deseja em nossas vidas. Queridos, gostaria de compartilhar nesta manhã com vocês o capítulo 20 do livro de Números, no Antigo Testamento, a partir do verso 10 ao verso 12 da palavra de Deus. Então Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E então Moisés lhe disse: Agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Por que não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que lhes dei. Queridos, tal qual criança que não foi desmamada ao seu tempo, podemos encontrar as consequências e algumas falhas das quais Deus não desejaria ver diante do seu povo. Mas essas falhas e esses conceitos, esses motivos de rinchas, esses motivos das quais Moisés muitas vezes teve que enfrentar, estava certamente no meio do povo. Um povo que atribuía toda a falta, toda a culpa também daquilo que estava acontecendo no meio do deserto, simplesmente a Moisés. Um povo que reclamava diariamente pelas suas necessidades, não é? Podemos até dizer que a falta da necessidade do homem possa realmente trazer a ele, ou levar ele a uma fonte onde ele possa pedir, onde ele possa muitas vezes até comprar, ou seja, o seu próprio alimento, a falta de vinhos, a falta de figos, de vinhas, perdão, de água para beber, romãs, isso eram necessidades básicas, da qual o povo tinha no deserto. Sabemos que esse povo tinha tudo isso no Egito, mas o povo no deserto não entendera aquilo que o Senhor realmente desejaria deste povo. Agora era um novo momento. E o primeiro princípio que nós encontramos aqui, diante desse povo, diante dessa situação vivida por Moisés, é que, queridos, o que Deus realmente queria com o seu povo era que este povo começasse a enxergá-lo, vê-lo, Deus, através dos olhos da fé, crer que as suas necessidades mais simples, as mais básicas, elas seriam atendidas se esse povo, em vez de murmurar, pudesse simplesmente agradecer a Deus, pudesse simplesmente enxergar um Deus que já tinha feito grandes maravilhas no seu dia a dia e, em hipótese alguma, esse Deus iria abandoná-lo, amados. Muitas vezes vivemos dessa forma. Não entendemos aquilo que Deus quer quando estamos vivendo determinada situação, seja em dias bons, como sendo dias difíceis, e aqui por não dizermos no próprio deserto. Deus também tinha esse contexto para seu povo. Antes de colocá-lo na sua terra prometida, esse Deus queria que esse povo fosse lapidado, transformado, que esse povo pudesse enxergar o próprio Deus através da fé e não através das súplicas, das murmurações. Um povo que sempre trazia à memória, a lembrança dos dias passados no Egito, quando eles eram escravos,
mas escravos, segundo o pensamento deles, tinham tudo ao seu redor. Mas entendemos que Deus, irmãos, nesse primeiro ponto, Deus deseja o homem que olhe para o Deus, que espere nele através da fé. E este homem permita-se diante de Deus ser lapidado, que este homem deixe suas murmúrias, né, suas coisas que estão degredindo a sua própria vida cristã, para se fortalecer em Deus, para crer mais ainda em Deus. Outra coisa importantíssima que encontramos nesse texto nessa manhã é que quando Moisés e Arão se deparam cercados por este povo, cheio de murmurações, cheios de cobrança, esse povo simplesmente se direcionavam a eles, como se eles fossem justamente o culpado. Muitas vezes, irmãos, até achamos que algo, né, um conselho de algum irmão, um conselho pastoral, a vida de alguém, tá? Muitas vezes esse conselho, aos olhos dessa própria pessoa, que não consegue enxergar, esse conselho é um conselho de paz. E as pessoas muitas vezes não entendem isso. Atribuem a sua vida cristã, atribuem a sua decadência cristã, muitas vezes à vida da igreja, muitas vezes aos pastores, muitas vezes a qualquer um dentro da igreja, quando Cristo nos chama para avançarmos. Há problemas no meio? Nós não podemos esconder isso, mas precisamos ir adiante. O que eu não posso é olhar para o meu passado, olhar para trás e viver simplesmente murmurando e cobrando de alguém ou do próprio Deus aquilo que eu vivia. Mas o segundo entendimento, o segundo ponto de aprendizado aqui, da qual nós encontramos, é que Moisés e Arão se direcionam justamente à tenda da congregação, à porta da tenda, para simplesmente se debruçar ali e ouvir aquilo que Deus deseja em nossas vidas. Amados, aconselho a você, não perca tempo com murmurações, não perca tempo, muitas vezes ouvindo palavras que querem simplesmente te tirar da presença de Deus. Busque, pelo contrário, vá até Deus, para que Deus realmente lhe dirija diante daquilo que você mais necessita viver e fazer. Muitas vezes nós perdemos tanto tempo no nosso dia a dia com problemas interiores, porque muitas vezes nós demos ouvidos a pessoas erradas e nós alimentamos esse sentimento ruim no nosso coração, quando nós deveríamos simplesmente ir diante de Deus, buscar a Deus, para que Deus venha nos dirigir e simplesmente a gente não venha buscar aquelas palavras e tomar posição de acordo com aquilo que ouvimos. Não. Moisés e Arão se dirigem justamente a Deus, e ali a glória do Senhor aparece aos dois, quando deixamos de lado fofocas, quando deixamos de lado murmurações, quando deixamos de lado intrigas, quando deixamos de lado da nossa vida simplesmente o passado ruim do qual vivemos, para nos aproximar de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, a glória de Deus ela é revelada em nossas vidas. E é ali que Deus nos alimenta com aquilo que é bom. É ali que Deus vai nos dirigir para que a sua vontade venha a ser feita. Foi assim, Deus disse a Moisés, olha, pega teu bordão, reúne o povo, vai ao deserto e lá fala simplesmente a rocha, e da rocha sairá a água e matará a sede do teu povo. Queridos, a terceira lição que encontramos é que por maior que o homem de Deus seja, por maior que seja a sua posição na igreja do Senhor, se você deixar de obedecer a Deus, deixar de ouvir a Deus e fazer aquilo que Deus certamente pediu para que você viesse a fazer, nós muitas vezes sofremos muito, né, com aquilo que Deus deseja e aquilo que muitas vezes nós tentamos fazer segundo
a nossa própria vontade. E muitas vezes nós entendemos nesse ponto simplesmente que não é a vontade de Deus, mas nos deixamos muitas vezes ser influenciados e acabarmos fazendo aquilo que queremos e não aquilo que Deus deseja em nossas vidas. E eu chamo sua atenção, queridos, simplesmente nesse texto que acabamos de ler. Muitos interpretam essa palavra que lemos nessa manhã como se Moisés tivesse batido na rocha, ou já ouvi até pessoas dizer, olha, Moisés estava batendo ali no próprio Cristo. E não é isso. Não é isso. O que Deus queria, na verdade, era que Moisés fizesse como Deus tinha mandado. Ou seja, que Moisés não batesse na rocha, mas falasse à rocha, para que a glória do Senhor fosse revelada, para que o povo fosse santificado ali naquele instante. Mas Moisés tomou a postura do próprio homem, tentou resolver aquela crise segundo a sua própria vontade, e foi aí que ele sofreu. Muitas vezes, queridos, eu e você batemos na rocha, porque não ouvimos a Deus. Muitas vezes nós somos esse Moisés que está de frente ao povo e em meio a uma crise nós queremos resolver simplesmente segundo o que eu penso, segundo o que eu quero, segundo a forma. O que nós encontramos nesse texto é algo maravilhoso. Moisés, quando bate na rocha, ele deixa entender que foi através dele que daquela rocha ali saiu água. Quando, na verdade, queridos, o que Deus queria era que Moisés falasse simplesmente naquele instante a rocha, e a rocha daria água. Como consequência de tudo isso, queridos, Moisés, o próprio Arão, não puderam cruzar o Jordão, não puderam chegar à terra de Canaã. E nesta manhã, pensa um pouco nisso. Cuida um pouco da tua vida. Reflete um pouco naquilo que você tem feito para Deus. Será que realmente tem sido algo de acordo com aquilo que Deus tem? Ou será que você tem batido na rocha em vez de falar à rocha para que o povo venha a ser santificado? Para que a glória não seja sua, mas para que a glória venha a ser de Deus. Queridos, um abraço desse pastor Claudemir. Que Deus te abençoe. Que o nosso bom Deus nos dê uma semana de graça diante dele. Um abraço a todos.